Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice Arruda e hoje a gente vai juntos fazer um experimento sobre indução eletromagnética, certo? Sobre a lei de Faraday. O que danado é isso? Indução eletromagnética. Bem, a pergunta que a gente quer responder com esse nosso experimento é: será que a partir de um fenômeno magnético eu consigo gerar um fenômeno elétrico? Vamos lá responder. Vou compartilhar com vocês, pessoal, a tela do computador, porque nosso experimento vai ser virtual, certo? A gente não vai fazer nada físico, vai ser tudo aqui no computador, através de uma simulação aqui do feto. Beleza, ó, o que é que está acontecendo aqui? Vamos entender o experimento. Aqui eu tenho uma lâmpada, vocês podem ver que ela está apagada, certo? Como é que eu acendo uma lâmpada? Que tipo de energia eu preciso para acender a lâmpada? Energia elétrica, beleza. A lâmpada, ela está conectada aqui, ó, por um fio, um condutor, numa bobina, tá bem? Então, gente, eu não tenho nenhuma pilha, eu não tenho uma bateria, eu não estou ligando essa lâmpada na tomada, eu não tenho como produzir energia elétrica só com essa bobina aqui e essa lâmpada. E eu não tenho pilha, não tenho nada, o que é que eu vou fazer? Mas eu disponho de outra coisa, eu disponho de um ímã. Tá bom. E aí, a gente quer saber se através desse ímã, esse ímã está gerando o quê? Um campo magnético. Vou até mostrar aqui para vocês as linhas de campo que esse ímã está gerando. Essa aqui está em branco, representando aqui as linhas de campo, né? Saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul, deste nosso ímã aqui. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é que diz a lei de Faraday? O que foi que Faraday percebeu fazendo esse experimento? Ele percebeu, pessoal, que se você variar o fluxo do campo magnético através de um circuito condutor aqui fechado, vai surgir neste circuito uma força eletromotriz induzida. Como assim? O que é uma força eletromotriz induzida, gente? Não é nada mais nada menos do que uma diferença de potencial, certo? Que vai surgir aqui nesse circuito. Se tem diferença de potencial, o que é que surge no circuito? Já que ele está fechado, vai surgir uma corrente. E aí, quando surgir uma corrente, vai conseguir acender a lâmpada. Beleza. Então, vamos ver o que é que foi que o Faraday falou. Eu preciso variar o fluxo magnético através desse circuito. Gente, como é que eu posso variar o fluxo de um campo? O fluxo do campo está associado à quantidade de linhas de campo que atravessam determinada superfície. Tá bom. Que superfície aqui que eu posso atravessar que vai ser útil para mim para variar esse fluxo? Se eu atravessar essa nossa bobina, a gente sabe que atravessando a bobina, o que é que acontece? Olha só, a gente não sabe, a gente vai ver, né? Opa! Ao aproximar o meu ímã, o que é que eu fiz? Vou voltar o ímã lá, para o começo. Ó, a partir do momento que a gente vai aproximando, a gente vai aumentando a quantidade de linhas de campo. Ó, e a lâmpada acende. Por quê? Porque quando a gente aumenta a quantidade de linhas de campo, a gente varia o fluxo, e essa variação do fluxo faz surgir a força eletromotriz no circuito, que faz surgir a corrente induzida, que acende a nossa lâmpada. Tá bom. E o que é que vai acontecer se a gente afasta agora o ímã? Tá bom? Eu estou aqui, eu vou voltar para onde eu estava. Agora eu vou diminuir a quantidade de linhas de campo que estão atravessando a bobina aqui, ó. Não importa se você aumenta ou se você diminui aquele fluxo magnético ali. O que importa é que tenha variação desse fluxo magnético. Em qualquer uma das duas opções, surge uma corrente induzida aqui no circuito e a gente consegue acender a lâmpada. Foi isso que o Faraday observou. E aí, né, temos o princípio da indução eletromagnética. Mas, gente, por que que ele ocorre, né? Vamos também utilizar outras coisas que a gente já sabe. Pela regra da mão direita, vocês lembram, né? Vocês têm que pegar a mão direita de vocês, certo? Vê. Quando a gente está aproximando aqui o ímã, o fluxo magnético está aumentando, beleza. Usando a regra da mão direita, a gente vai saber para que direção está a nossa corrente induzida no nosso circuito. E por que que isso é útil, pessoal? Porque teve outro cientista que não foi o Faraday, foi o Lenz, que ele percebeu que essa corrente induzida que surge no circuito, ela surge num sentido contrário à variação de fluxo. Como assim? Ó, quando eu estou aproximando aqui o ímã,
E aqui está diminuindo, né? Aqui, aproximando, aproximei o ímã, eu aumento a variação de fluxo magnético, ou seja, tem mais linhas de campo magnético atravessando a bobina. O circuito não gosta disso. A corrente que surge no circuito devido à força eletromotriz induzida vai ser no sentido de diminuir essa quantidade de linhas de campo atravessando ele. Ele não quer ter essa variação. E como é que isso é possível? A gente sabe que se a gente atravessa uma bobina com campo magnético e nela surge uma corrente, a gente sabe que corrente num fio gera campo magnético também. Então, veja, variação do fluxo magnético do ímã gerou no circuito uma diferença de potencial, né? Ou também chamada de força eletromotriz induzida. Uma diferença de potencial, né? Essa força eletromotriz induzida gera uma corrente elétrica no circuito induzida. Essa corrente elétrica vai atravessar a bobina, corrente elétrica atravessando uma bobina gera o quê? Bobina ou fio vai gerar um campo magnético ao redor daquele fio, né? Então, aqui ao redor da bobina, eu vou ter outro campo magnético, que vai ser o campo magnético induzido. E agora, pessoal, veja só. Foi muita informação, né? Mas se vocês conseguiram me acompanhar, agora a gente está tentando analisar o campo magnético que é induzido na bobina. Esse campo magnético induzido na bobina vai estar apontando no mesmo sentido das linhas de campo do meu ímã ou no sentido contrário das linhas de campo do ímã aqui. A gente está se baseando nessas linhas de campo aqui do início, né? Vê, quando eu estou aproximando o polo norte, as minhas linhas de campo do ímã estão indo da direita para a esquerda. A corrente induzida aqui na lâmpada, para onde é que ela vai estar apontando? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Se ela é contrária a essa variação de fluxo, e o fluxo está aumentando da direita para a esquerda, então o circuito não quer que isso aumente. Então, ele vai tentar criar o campo induzido da esquerda para a direita, de forma que essa corrente ali, que vai surgir aqui no circuito, tem que estar furando os nossos olhos. Ela vai atravessar a bobina, ó, vindo assim, ó, da bobina furando os nossos olhos, tá bom? Para poder surgir um fluxo magnético induzido para o lado direito. Bem, eu vou mostrar isso para vocês aqui numa foto para ficar um pouco mais simples de compreender. Olha só, a gente está aproximando o polo norte lá da nossa bobina, certo? E esse fluxo magnético aqui, de campo magnético, ele está aumentando. A variação do fluxo magnético é maior do que zero, ou seja, é positivo porque está aumentando. Ok. Sendo que a bobina lá não gosta. Aqui eu botei um desenho mais simples com uma bobina só. Lá a gente tinha uma bobina com quatro... a gente tinha uma espira, né? Não, a gente tem uma bobina com 4 espiras. Aqui eu pus uma espira só, tá? Vê, esse fluxo aqui variando através da espira, vai surgir a corrente induzida furando os nossos olhos, nesse sentido de furar os nossos olhos, ó. E a gente fazendo isso, a corrente furando nossos olhos, então o campo magnético ele vai estar indo nesta direção aqui, na direção contrária às linhas de campo. Então, voltando aqui para o nosso experimento, está indo na direção contrária à linha de campo. Então, vamos olhar o voltímetro. Quem é essa corrente? Se a corrente vai ser positiva ou negativa? Negativa. Por quê, pessoal? Porque a minha variação do fluxo aqui é positiva. Eu estou aumentando a quantidade de linhas de campo, estou aumentando o fluxo, então a corrente induzida que surge no meu circuito é negativa. E se agora eu estiver diminuindo a quantidade de linhas de fluxo, ó, a minha corrente induzida é positiva. Por quê? Porque se eu estou diminuindo a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa aquela bobina ali, ela não quer que eu diminua. Ela quer que a quantidade de linhas de campo continue constante. Se você está diminuindo, a bobina vai tentar criar o campo induzido, certo? No sentido de manter a quantidade de linhas de campo que já tinha antes. E para isso vai ter que ser uma corrente positiva. Vamos olhar aqui no meu desenho novamente. Tá bom? Agora, a gente está afastando esse ímã pelo polo norte, ou seja, essa quantidade de linhas de campo aqui em vermelho, que está atravessando a nossa espira aqui em azul, ela diminui.
Se ela diminui, a minha bobina não quer essa variação. Então, ela vai tentar criar agora. A corrente induzida, ela vai mandar a corrente induzida no outro sentido. No sentido, ao invés de furar nossos olhos, vai estar furando o computador. De forma que, se está furando o computador, gera um campo magnético aqui, ó, induzido no sentido dessas linhas azuis, para poder não variar, né, para que não tivesse essa diminuição de campo magnético. Ela vai contra essa diminuição do fluxo do campo magnético através dela. Então, gera esse campo aqui induzido, campo magnético induzido, na direção dessas linhas de campo aqui azuis. E por isso que a gente mede uma corrente positiva. Por quê? Porque a gente pode denominar a lei de Faraday-Lenz dessa forma. A força eletromotriz induzida, E é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético e inversamente proporcional ao tempo que essa variação ocorre. Então, esse sinal aqui de menos, ele só está mostrando para a gente que a direção, né, da força eletromotriz da corrente induzida que surge no circuito é sempre no sentido contrário à variação de fluxo. Se o fluxo aumenta, você vai gerar uma corrente induzida que vai tentar diminuir aquele fluxo. Se o fluxo diminui, se o fluxo já for negativo, ele diminuir, ela vai ficar negativo com negativo e a força eletromotriz é positiva, vai gerar uma corrente elétrica positiva, tentando fazer com que aquele fluxo magnético não diminua. Bem, eu sei que é um pouquinho complicado entender essa parte matemática aqui, mas eu espero que o nosso experimento tenha sido útil para esclarecer um pouquinho o que é que está acontecendo, como é que a partir de um ímã, a variação do fluxo de um ímã, é possível que a gente consiga gerar corrente elétrica em um circuito, gente. Isso é incrível, né? E foi uma coisa que foi o Faraday que descobriu. Então, pessoal, muito obrigada por vocês assistirem o vídeo. Qualquer dúvida, põe aí nos comentários. Até a próxima.